Boa tarde, pessoal. Fala comigo ou fala comigo? Um minuto. Já beberam água hoje? Como se fosse da minha conta. Hoje, dia 12 de 7 de 2024, às 15 para as 4 da tarde, ou seja, 15h45. Hoje é um dia de sexta-feira. Ontem findou a 16ª rodada e eu hoje vou falar sobre a 17ª rodada. Alguns jogos acontecerão nesse final de semana, se eu não me engano, Bahia, Cuiabá, Cruzeiro e Bragantino. E o restante da rodada só vai acontecer no próximo, no próximo meio de semana, certo? Vamos ter alguns reajustes de tabela, vamos ter o jogo da volta da Copa do Brasil, vamos ter final de Copa América, final de Eurocopa, disputa de terceiro lugar, então o final de semana promete demais. Então vamos começar pelos jogos do domingo, ok? Bahia enfrenta o Cuiabá. Bahia atravessa um Fluminense. O Cuiabá está aí numa inconstante, muitos empates, certo? Está em 16º com 14 pontos, está ali na boquinha da zona do rebaixamento, certo? Qualquer um que ali pontuar, se eu não me engano, tanto o Corinthians, não, se eu não me engano, o que traz perigo é o Corinthians, que está com 12 pontos, enquanto o Cuiabá está com 14, certo? Deixa eu ver, o Grêmio só tem 11 pontos. Então, o qual que dá um susto ainda, talvez, até para o Cuiabá e o Bahia, é o próprio Corinthians. Mas aí o Bahia enfrenta o Cuiabá. E eu coloco para vocês um dupla casa. Acho que o Bahia consegue trazer essa vitória, certo? Consegue continuar ali na briga pelo G4, quem sabe até pelo título, se alguém bobear e ele tiver condições de continuar segurando, certo? O negócio é, o Bahia tem que ganhar contra os times do eixo. Ele consegue fazer o resultado contra os times de menores expressões, digamos assim, certo? Um Cuiabá, um Vitória, que é rival, talvez bater ali de frente com o Fluminense, mas os times do eixo é o grande medo. Bater de frente com o Corinthians, que a fase é ruim. Agora, contra quem realmente ele precisa ganhar e tirar pontos é meio difícil. Ok? Próximo jogo que vai acontecer também nesse final de semana é Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro vem numa crescente lá em cima, esperando, já deu dia 10, então já tem os novos reforços para colocar em campo. O Cruzeiro vem aí de 5 vitórias seguidas. Não, minto. De 3 vitórias seguidas, se eu não me engano, tem 9 pontos. Contra o Bragantino tem 3 vitórias e um empate e uma derrota. Jogando em casa tem 5 vitórias seguidas. É o terceiro melhor mandante com 18 pontos. É sexto colocado com 26. Para mim, eu coloco o Cruzeiro como o favorito do confronto, certo? Cruzeiro e Bragantino, casa, seco. Bahia e Cuiabá, dupla casa. E aí a gente volta para os jogos que vão ocorrer só semana que vem. Ok? Semana que vem, a partir da quarta-feira, temos um Juventude Atlético Mineiro. Juventude que no final dessa semana pega o confronto de volta contra o Internacional, tendo a vitória por 2-1. Certo? Ele já tem um resultado, é só segurar. Juventude e Atlético Mineiro, para mim, dá um 4-4, é um empate, certo? O Juventude tem mais pontos nos últimos 5 jogos. Mas o confronto entre Juventude e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro leva vantagem. O Juventude tem mais pontos jogando em casa do que o Atlético Mineiro jogando fora. Mas o Juventude jogando no Alfredo Jacome contra o Atlético Mineiro perdeu 4 vezes. Na tabela, o Atlético Mineiro leva melhor porque está em 10º com 21 pontos. Enquanto o Juventude jogando em casa é 5º com 17, enquanto o Mineiro é apenas 6º com 11 pontos. Então 4-4 eu coloco que esse jogo é um empate, certo? Quem não se sentir à vontade ou achar que é arriscado demais com o empate, cerquem, faça um pulo com casa ou fora. Se bem que casa ou fora vai dar uma queda muito grande na odd do seu bilhete. O próximo jogo vem a ser Corinthians e Criciúma. Corinthians vem passando por uma fase nem tão boa, Criciúma a mesma coisa, conseguiu um empate na última rodada com o Fluminense, enquanto o Corinthians perdeu para o Vasco por 2-0, certo? O Criciúma conseguiu sair ganhando e levou o empate depois. O Corinthians é a estreia do novo técnico, pode ser que alguém queira demonstrar serviço, mas eu acho também que esse jogo é um empate, certo? Por quê? O Corinthians tem 4 pontos apenas nos últimos 5 jogos disputados, enquanto o Criciúma tem 5.
O Corinthians tem 13 pontos no confronto direto contra o Criciúma, ou seja, são 4 vitórias e um empate. São 4 vitórias e um empate. Jogando em casa, o Corinthians tem 8 pontos nos últimos 15, enquanto que o Criciúma jogando fora tem apenas 3 pontos. O Corinthians enfrentando o Criciúma em São Paulo tem 13 pontos, ou seja, são 4 vitórias e um empate. Também leva melhor. O Corinthians leva mais ou menos a pior quando joga na classificação do campeonato brasileiro na tabela. O Corinthians é apenas 17º com 12, enquanto o Criciúma é 14º com 17. Jogando em casa, o Corinthians é 14º com 10 pontos conquistados, enquanto o Criciúma é 13º colocado com 7 pontos conquistados, jogando fora de casa. Isso coloca um 4-4, é um empate nesse jogo. Mesma coisa serve para Corinthians e Criciúma que eu disse no jogo anterior. Quem não se sentir à vontade ou achar arriscado demais apostar no empate seco, aposta no caso fora, tá bom? Próximo jogo, Atlético Goianiense e Vasco. Vasco, como eu disse, vindo aí no acrescento, o Goianiense até tentou sobreviver ao ataque ali do Palmeiras, mas não deu certo, levou um 3-1, levou 2 gols ali meio relâmpago. Logo um tava meio grogue, o Palmeiras foi lá, aplicou um nocaute, porque depois dali não teve mais jogo, podemos dizer assim. O Vasco é a mesma coisa, saiu aquele gol de Piton, lei do ex, como gostam de dizer, e depois o gol de falta de esforço, porque ali foi nosso goleirinho que não ajudou mesmo, sabe? Certo? Então, nesse eu coloco um dupla fora. O Vasco vem aí no crescente. Eu acho que ele busca os 3 pontos lá em Goiás. São Paulo e Grêmio. Entra a mesma coisa da rodada passada. É o time que gosta de levantar de fundo. O Grêmio está em péssima fase. Pode ser que aconteça, pode ser, mas eu não acredito. Eu acho que o São Paulo é completamente favorito nesse jogo. Eu coloco um casa seco nele também. Tá certo? Porque o São Paulo tem 12 pontos nos últimos 15, tem 9 pontos em confronto direto, ou seja, tem 3 vitórias contra 2 derrotas. Jogando em casa tem 12 pontos, ou seja, ganhou 4 jogos dos últimos 5. Jogando contra o Grêmio dentro do Morumbi, tem 3 vitórias, enquanto o Grêmio tem apenas uma. O São Paulo é quinto com 27 pontos, brigando ali pelo G4. O Grêmio está na zona do rebaixamento, 18º com 11, e já está difícil um pouco para sair, mesmo ganhando, ficar ali ainda empatado com o Cuiabá para poder sair. O São Paulo é oitavo com 16 pontos jogando em casa, enquanto o Grêmio jogando fora é apenas 19º com 8. Então eu dou 8 pontos aí, eu dou o all-in no São Paulo, certo? Então é um casa seco. O melhor confronto da rodada, podemos dizer assim, temos Botafogo e Palmeiras, ok? Botafogo e Palmeiras. E para mim eu coloco um dupla casa. Eu acho que o Botafogo consegue trazer esse resultado, certo? O Botafogo tem mais pontos jogando em casa. Jogando em casa não, nos últimos 5 jogos. O Palmeiras no confronto direto tem 10 pontos. O Botafogo jogando em casa contra o Palmeiras jogando fora dá Botafogo com 13 pontos, enquanto o Palmeiras tem apenas 8. O Botafogo jogando no Newton Santos contra o Palmeiras dá Palmeiras, tem 10 pontos, enquanto o Botafogo tem apenas 4. Na classificação geral, o único ponto aqui eu vou dar para o Botafogo, porque ele é primeiro, certo? Tem que ter algum valor. Ele é primeiro contra segundo, os dois empatados com 33. Ok? E aí vem a outra parte. O Botafogo jogando em casa é sétimo com 16 pontos. E o Palmeiras jogando fora é terceiro com 14 pontos. Eu vou dar ponto pelos 16, porque ele pontuou mais. E eu vou dar ponto pelo seu terceiro jogando fora. Então 4-3. Eu acho que o Botafogo ganha esse jogo. Eu coloco um dupla casa para eles. E para finalizar a nossa rodada, vem Fortaleza e Vitória, certo? Eu coloco o Fortaleza como grande favorito do jogo, então pode botar um casa seco aí. Fortaleza tem 12 pontos nos últimos 15 jogando em casa. O Fortaleza contra o Vitória tem 10 pontos, ou seja, 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Fortaleza jogando contra o Vitória, não, o Fortaleza jogando em casa tem 15 pontos, ou seja, ganhou os últimos 5 jogos. O Fortaleza jogando com Vitória dentro de Fortaleza tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Na tabela, o Fortaleza é sétimo com 26, enquanto o Vitória é 15º com 15. Jogando em casa, o Fortaleza é quarto com 18, enquanto o Vitória jogando fora é apenas 15º com 5.
Então pode colocar um casa seco nesse jogo, tá certo? Então vamos recapitular os jogos desse final de semana. Bahia e Cuiabá, dupla casa. Cruzeiro e Bragantino, casa. Juventude e Atlético Mineiro, empate. Corinthians e Criciúma, empate. Goianiense e Vasco, dupla fora. São Paulo e casa. São Paulo e Grêmio, casa. Botafogo e Palmeiras, dupla casa. Fortaleza e Vitória, casa. Então, pessoal, esses são meus palpites para a rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Relembrando, temos 2 jogos agora no final de semana e o restante apenas na quarta-feira. Então dá para você cercar direitinho ou então fazer pulos separados, tá certo? Fica tudo ao dispor de vocês. Tentem cercar, tentem fazer de todo jeito, não botem todos os ovos numa cesta só, vai que ela rasga, você perde tudo. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Boa sorte. Ótimos jogos, ótimo final de semana. Eu vejo vocês agora apenas no sábado. Valeu, pessoal. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Tamo junto.